Bem-vindo outra vez à Estação 10 para refletirmos acerca de fé. Hoje vamos falar de fé. Eu quero ler um texto que está aqui em Romanos 1, 16 e versículo 17. Diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também grego. Agora, reflita sobre este verso, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então eu quero considerar aqui 5 passos, porque às vezes nós não entendemos o que de facto é fé. E até muitas vezes julgamos os outros de não ter fé e outros julgam outros de ter muita fé ou de terem uma conduta de fé exagerada. E nós não entendemos muitas vezes o que é que Deus quer dizer com fé. Mas nós verificamos aqui, neste texto escrito por Paulo, que há patamares de fé, há níveis de fé, há estádios de fé, ou seja, de fé em fé. E o primeiro nível de fé é a fé que nos leva à nossa salvação, a fé que nos justifica, a fé que através da graça nos justifica. Essa fé nem sequer é uma fé que nós produzimos, é uma fé que vem de Deus, para que nós não nos orgulhemos no facto de nós alcançarmos a justiça e a salvação através da fé. É uma fé que vem de Deus. Ora, essa fé começa em nós através de um primeiro passo. E eu quero fazer aqui uma analogia com um jogo de futebol. Imagina um jogador que está sentado no banco a ver os outros jogar e ele começa a falar para si mesmo: eu gostava de entrar, se eu entrasse no jogo tudo seria diferente, eu iria mudar aquilo. Então este é o primeiro passo. Nós estamos no banco a confessar a palavra de Deus, a semente de Deus, a palavra incorruptível que gera fé. Então a primeira ação primária é falar a palavra, despertar a nossa fé, gerar fé em nós, a fé de Deus em nós através da palavra. Porquê é que nós falamos a palavra desta forma primária, nesta primeira instância? Porque nós falamos a palavra para ouvirmos. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, tendo estes patamares, este é o primeiro nível. A confissão da palavra. A confissão da palavra para gerar a fé de Deus em nossos corações. A Bíblia também diz lá em Romanos 10:8 que a fé está perto, a palavra está perto de nós, está na nossa boca, no nosso coração. É a palavra da fé, da pregação. Ou seja, então há uma palavra que tem que ser confessada, há uma palavra que tem que ser escutada no nosso espírito, há uma palavra que tem que ser infiltrada, implementada no nosso espírito. Para quê? Para que possa gerar a fé de Deus em nós através da palavra. Ouvir a palavra é importante porque nós gostamos de ouvir a nossa voz. Mais do que ouvir a voz dos outros, nós gostamos de ouvir a nossa. Ouvindo a nossa, aquilo que nós falamos torna agradável ao nosso coração. Então o primeiro passo para sairmos do banco e entrarmos no jogo da fé, no jogo que pressupõe marcar golos e ter fruto, é confessar a palavra. Este é o passo primeiro, é o princípio da fé. E muita gente faz isto, muita gente faz isso. No entanto, nós temos que dar o outro passo. E qual é o outro passo? É quando o treinador chega perto de nós e diz: olha, salta do banco, e o treinador começa-nos a dar a conhecer as regras do jogo, a estratégia do jogo, o plano de jogo, como é que ele quer que nós joguemos, a função no jogo, o que é que ele espera de nós no jogo. Então nós temos um segundo patamar, um segundo nível. Qual é o nível? O nível do conhecimento. E 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7, é interessante, porque diz que nós começamos pela fé, da fé nós iremos para a virtude e da virtude acrescenta o quê? Conhecimento. É outro nível, conhecimento. O que é que nós vamos conhecer neste segundo nível? Conhecer a bondade de Deus, conhecer o próprio Deus, conhecer a pessoa de Deus, conhecer o caráter de Deus, conhecer as promessas de Deus, conhecer o que Jesus fez, o que Jesus disse, quem Jesus é, o que o Espírito Santo nos revela das profundezas de Deus. E isso envolve o quê? Já não envolve só o nosso espírito, já envolve também a nossa mente. E é interessante referir uma coisa. Quando Deus falava com Adão,
Adão recebia a palavra no seu espírito, mas a mente de Adão estava ligada ao seu espírito, porque ele ainda não tinha pecado. Então o espírito de Adão ouvia o que Deus falava e a sua mente automaticamente se coordenava, se sintonizava com o seu espírito. Depois do pecado, a mente e o espírito ficaram separados. Porquê? Por causa do pecado do homem. Então o espírito adormeceu e a mente do homem começou só a refletir acerca do caos que o pecado criou no mundo, que o pecado trouxe ao mundo. Então é importante conhecer Deus, é importante conhecer o seu caráter, a sua bondade, as profundezas de Deus. O Espírito Santo revela as profundezas de Deus, conhecer o Deus invisível e só através da fé confessada antes no nosso coração para o nosso espírito, só através dessa fé nós podemos levar a nossa mente a conhecer Deus. Então aqui já não é só um exercício do nosso coração, é um exercício da nossa mente. Porquê que é importante? Porque a ignorância é a forma de nós anularmos a atividade dessa fé. A ignorância é a base da dúvida. Então, conhecendo Deus, nós anulamos a ignorância. Conhecendo o caráter de Deus, a pessoa de Deus, nós anulamos a ignorância. E anulando a ignorância, nós vamos crescer em fé. Então, terceiro ponto, já não é só o ouvir e confessar, já não é só o conhecimento de Deus, mas é a convicção. Agora eu estou convicto da verdade. Agora eu estou convicto que a palavra de Deus é mesmo verdade. Agora eu concordo com aquilo que eu disse. Agora eu concordo que aquilo que eu disse é aquilo que Deus diz e isso é mesmo verdade. Agora eu estou convencido que conheço a verdade. Agora eu estou convencido que conheço Deus, que conheço a sua palavra, que conheço as suas promessas e estou convencido que isso tudo é verdade. Eu estou convicto disso que é verdade. E, segundo o estádio do jogo de futebol, é um terceiro estádio. Agora o treinador diz, olha, vais entrar. Então, agora o jogador sabe que é verdade, que aquelas regras que ele deu, a definição da sua função, da estratégia de jogo, agora é mesmo certo que aquilo se vai concretizar. Então eu começo a ter uma convicção. Quarto princípio, confiar. Eu não só estou convicto que é tudo verdade, mas eu começo a confiar, eu já confio plenamente na pessoa de Deus, no caráter de Deus, na bondade de Deus, e quando eu confio, a minha incredulidade é anulada. Ora, incredulidade é fruto da desobediência, incredulidade é fruto de eu ter ouvido alguém difamar de Deus, ou seja, dizer algo que não é verdade sobre Deus, eu fui crer naquilo. Incredulidade é fruto da dureza do coração. Então, quando eu fico confiante em Deus, seguro em Deus, alicerçado em Deus, nada me demove, nada me remove de estar nos princípios de Deus, na verdade de Deus. Eu confio plenamente naquilo que Deus disse. Eu confio que aquilo que Ele disse é verdade. Eu já confessei, eu já conheço a verdade, eu já tenho a convicção que vou entrar em jogo e agora eu entrei mesmo em jogo, eu tenho mesmo essa convicção. E esse é outro patamar de fé. Eu confio em Deus. E confiar em Deus, através dessa confiança, Jesus transfere para o meu espírito todas as suas promessas. Através da confiança, Jesus transfere para o meu coração e ativa no meu coração todas as promessas de Deus. Agora eu sei que aquilo é inabalável. Deus não vai falhar. Por último, eu já estou dentro do terreno de jogo, já estou a jogar, já tenho confiança, sei que vou dar o meu melhor, mas eu continuo a confessar. Então é o segundo passo de confissão, de proclamação. Agora eu já acredito que aquilo é verdade. Agora eu já confio que aquilo não me vai deixar. Agora eu já confio que aquilo que Deus estabeleceu me vai levar mais além. Agora eu já confio que posso andar sobre as águas, que posso entrar no jogo e marcar golo. Agora eu já confio que isso é mesmo assim. Então eu começo a confessar. Se no primeiro estádio da confissão eu confesso para gerar fé, agora eu confesso porque já tenho confiança em Deus nessa fé. Então eu começo a confessar, como João 15 diz lá, João 15, 7 e 8. Se vocês estiverem em mim e se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e assim será feito.
Ou seja, agora eu tenho um nível de certeza. Agora eu tenho um nível de certeza que liberta a minha fé através da confissão. Agora eu estou completamente misturado com a palavra de Deus e a palavra de Deus está completamente misturada comigo. Agora não há dúvida nenhuma, não há incredulidade nenhuma. Eu já estou a jogar, eu já estou a correr, eu já estou a estabelecer através da confiança, da convicção, do conhecimento e da confissão, eu já estou a estabelecer o que é que eu pretendo de Deus para a minha vida. Está estabelecido. E então, qual é o resultado? Marcar golo. Qual é o resultado? Produzir a vontade de Deus no meu dia-a-dia. Qual é o resultado? Eu já estou a confessar o que está dentro de mim, que é inabalável. A palavra de Deus, a semente de Deus que é incorruptível. E isso vai produzir fruto. Então entenda, há pessoas, todas as pessoas têm fé, mas nem todas estão no mesmo nível. E esta é a diferença. Então o desejo é que todos nós cheguemos a esta última parte da confissão para libertar a palavra, que já é uma convicção, uma confiança, um conhecimento que está em nós. Que Deus o abençoe.